Então, para a gente entender por que os ácidos carboxílicos são ácidos, nós vamos ter que voltar lá no conteúdo que a gente estuda geralmente no primeiro ano, que são as teorias ácido-base. Então, eu vou relembrar aqui brevemente a teoria ácido-base de um cidadão chamado Arrhenius. Existem várias teorias para explicar o que é um ácido e o que é uma base, tá, gente? A teoria mais simples que nós temos dentro desse conceito é a teoria ácido-base de Arrhenius, do Svan Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, um ácido é qualquer substância que na água, na presença de água, libera prótons, libera átomos de hidrogênios carregados positivamente, ou seja, hidrogênio sem o seu elétron. Então, quando uma espécie libera H+, ou seja, hidrogênio sem elétron, que nós podemos chamar também de prótons, ou seja, quando uma espécie libera prótons, representado pelo símbolo H+, nós dizemos que essa substância, então, é uma substância ácida. Por exemplo, o ácido clorídrico, que você já conhece, o HCl, que é o ácido presente no nosso estômago, que ajuda na digestão, se eu coloco o ácido clorídrico na presença de água, ele libera aquele hidrogênio na forma de H+, mais Cl-. Ocorre a liberação de H+, dessa forma aqui, ó. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, por que libera desse jeito? Aí eu vou subir aqui um pouco para cima para te explicar uma coisa muito importante aqui, para que vocês consigam compreender por que ocorre essa liberação. Que é o seguinte, gente, quando eu tenho uma ligação química, eu tenho um átomo ligado com outro átomo por meio de uma ligação covalente, como eu estou mostrando para vocês aqui, e essa ligação química pode ser quebrada de duas formas distintas, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidão. Bom, nós sabemos que numa ligação química eu tenho elétrons, então aqui eu tenho o elétron desse átomo, o elétron desse outro átomo, e esses dois átomos eles estão compartilhando seus elétrons. O que pode acontecer aqui? Pode ser que, na hora que eu quebrar essa ligação química, cada um desses elementos fique com o seu elétron, com o elétron que ele estava usando para ligar. Então, eu estou separando a ligação entre o X e o Y. Cada um deles ficou com o seu elétron. Ou pode ser que, na hora que eu fizer essa quebra aqui, um desses dois átomos aqui seja mais guloso e queira ficar com os dois elétrons da ligação, como vocês estão vendo aqui, ó. E o outro vai ficar sem um elétron. Se acontecer a quebra desse jeito aqui, que vocês estão vendo, nenhum desses dois átomos que foram formados aqui fica carregado, fica com carga. Agora, se a quebra for desse jeito aqui, ó, esse átomo guloso que ficou com os dois elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa. Ou seja, como o elétron tem carga negativa e ele ficou com o elétron do outro átomo, ele vai ficar com uma carga negativa sobre ele. Vou fazer essa carga negativa de outra cor. Ele vai ficar com uma carga negativa extra. Ele está com o elétron do outro átomo. Enquanto que o outro, que ficou sem o seu elétron, ficou deficiente, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, a ligação pode ser quebrada dessa forma, onde cada um fica com o seu elétron, como vocês estão vendo aqui, todo mundo fica de boa, ninguém fica com carga. Ou pode ser que a ligação seja quebrada dessa forma, e aí apenas um dos elementos fique com os elétrons que estavam sendo compartilhados aqui, como nesse caso. Esse elemento que ficou com o elétron do outro, fica com uma carga negativa, ou seja, você transforma aquele elemento num ânion. Então, lembra que os ânions são espécies de carga negativa, enquanto aquele que está deficiente de elétrons, você vai chamar aquilo de cátion. Cátions são espécies de carga positiva. Quando eu quebro a ligação química dessa primeira maneira que vocês estão vendo aqui, essa quebra ela é chamada de cisão homolítica. Então, a cisão homolítica é quando eu quebro uma ligação química e cada um dos elementos sai com um elétron da ligação. Já essa segunda maneira aqui, nós chamamos isso de cisão heterolítica. E aí, na cisão heterolítica, acontece o quê? Quando eu quebro a ligação química, um elemento vai ficar com todos os elétrons da ligação, se transformando num ânion, ficando com uma carga negativa, enquanto o outro fica deficiente de elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Eu formo cátions e ânions. Lembrando que os cátions e os ânions são as entidades que nós chamamos de íons. Só uma curiosidade. Então, os íons são formados por cátions e ânions, e os cátions têm carga positiva, enquanto os ânions têm carga negativa. Então, voltando aqui, cisão homolítica é quando eu quebro uma ligação covalente, cada elemento sai com o seu elétron. Cisão heterolítica é quando eu quebro uma ligação covalente e um dos átomos fica com todos os elétrons da ligação. Nossa, professor, agora que complicou tudo mesmo. Voltando aqui. Então, segundo Arrhenius, um ácido é uma espécie, que quando colocado na água, libera H+. E aí, gente, ó, esse H que vai ser liberado, ele está ligado sempre covalentemente a alguém, ou seja, ele sempre está fazendo uma ligação covalente com alguém. Então, adivinha como que esse H+ é formado? Muito bem, pela quebra heterolítica, pela cisão, essa palavra cisão significa quebra, pela cisão heterolítica, da ligação entre o hidrogênio e aquele átomo que ele estava ligado. Por isso que ele sempre sai com a carga positiva. E por que que um dos elementos sempre vai querer ficar com os elétrons da ligação? Porque quando os elementos são diferentes, um desses caras vai ser mais eletronegativo. Eu já expliquei para vocês o que é eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de puxar elétrons para si. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. É por isso que o cloro, safadão, vai ficar com os
os elétrons da ligação. Então, como o cloro é mais eletronegativo, ele fica com a carga negativa e o hidrogênio vai ficar com a carga positiva devido ao fato dele ser menos eletronegativo. Quais são os elementos mais eletronegativos que o hidrogênio? É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, e aí vem o hidrogênio. Então, todas as vezes que o hidrogênio estiver ligado com esses caras, e você quebrar uma ligação entre o hidrogênio e eles, esse hidrogênio vai ficar com uma carga positiva. Ele vai se transformar num próton, que é o hidrogênio sem o seu elétron. Aqui um mnemônico para você decorar seria assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo hospital. E aí depois você coloca um fósforo para completar. Seria assim, hospital para, ou para o hospital. Só que o hidrogênio é mais eletronegativo que o fósforo. Então fui ontem no clube, briguei e saí correndo, hospital para. Antes esse fósforo vinha aqui, mas só que na verdade o fósforo é menos eletronegativo que o hidrogênio. Então fui ontem no clube, briguei e saí correndo, hospital para. Esses fui ontem no clube, briguei e saí correndo, ou seja, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono são mais eletronegativos que o hidrogênio. Ou seja, quando ligados com o hidrogênio, eles puxam o elétron do hidrogênio para eles. E se você quebra a ligação, o hidrogênio, tadinho, fica com a carga positiva, porque ele vai perder o seu elétron. Esse próton, que é liberado quando a gente coloca essa substância aqui na água, é formado dessa forma. A água vai lá, quebra essa ligação aqui, covalente, e aí como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, o cloro fica com os elétrons da ligação, ficando com essa carga negativa, enquanto que o hidrogênio vai ficar com essa carga positiva aqui. E aí isso aqui que atribui o caráter à natureza ácida do meio. Toda vez que o meio, então você tem lá um líquido qualquer lá, se nesse líquido você tiver a presença desse H+ aqui, essa solução é uma solução ácida. E uma grande característica dos ácidos, você sabe que o meio está ácido, é quando você prova aquilo, apesar de ser perigoso, você vai sentir o sabor azedo, que é devido à presença desse tipo de entidade lá no meio. Agora vamos falar dos ácidos carboxílicos. Por que os ácidos carboxílicos são ácidos? Lembrando a definição do Arrhenius, ácido é toda substância que na água tem que liberar H+. Sendo assim, os ácidos carboxílicos são ácidos porque eles liberam H+ quando na presença de água. Qual H+ que ele vai liberar? Qual hidrogênio que ele vai liberar? Exatamente o hidrogênio que está ligado no oxigênio. Lembra que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio? Quando você coloca uma entidade como essa, então, na presença de água, a água vai quebrar essa ligação aqui, ó. Ou seja, a água vai fazer a cisão heterolítica dessa ligação, você vai liberar H+, e o que vai sobrar? Vai sobrar o resto da cadeia lá, ó. Estou copiando o resto da cadeia. E lá onde tinha aquele oxigênio que estava ligado com o hidrogênio, você vai colocar a carga negativa. Então, você forma aqui o próton, o H+, o íon H+, e aí você forma a entidade de carga negativa aqui, ó, o ânion, que nós chamamos de ânion. E esse ânion, ele veio de quem? Ele veio desse ácido aqui. Então, esse ácido, nós demos nome para ele agorinha. Esse ácido é o ácido etanóico, é o vinagre. Então, vinagre na água, lá dentro de uma solução de vinagre, você tem o íon H+, e você tem esse ânion aqui, ó, que depois eu vou ensinar vocês a dar o nome. Só que vocês têm que tomar cuidado porque notem que aqui eu estou desenhando o OH com o hidrogênio aberto. Eu estou mostrando a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. É uma coisa que geralmente nós não representamos. Lembra que lá a gente desenhou essa molécula dessa forma, ó. Nós desenhamos ela desse jeito, junto. Aí aqui eu estou desenhando aberta para vocês verem onde é que a ligação vai ser quebrada. Vamos fazer um outro exemplo? Então, nós temos aqui no exemplo 2 o ácido benzoico, ó. Eu tenho a hidroxila aqui, exatamente aqui. Eu vou fazer a quebra da ligação. Quem é que vai liberar? H+, e aí você escreve o resto que está sobrando ali, ó. Então, o que sobrou? Sobrou todo o resto da molécula com uma carga negativa aqui em cima. Então, está aqui o próton, que deixa o meio ácido, e está aqui o resto, que nós chamamos de ânion, porque tem essa carga negativa aqui. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos fazer mais um exemplo aqui bem tranquilo, bem simples. Então, vamos pegar esse ácido carboxílico aqui. Se eu colocar ele na água, o que vai acontecer? Esse ácido carboxílico vai arrancar. Se eu colocar ele na água, o que vai acontecer? A água vai arrancar esse hidrogênio aqui, esse próton. Eu vou formar, vamos manter o padrão de cores, eu formo H+. Então, esse hidrogênio aqui ele vai ser eliminado. O que sobrou? Sobrou o resto com uma carga negativa aqui em cima. Lembrando que você pode fazer com esse carbono duplo para cima ou para baixo. Notem que nos exemplos anteriores, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, nós colocamos para cima e aqui está, nesse exemplo 3, a gente colocou para baixo. Então, por que os ácidos carboxílicos são ácidos? Porque eles liberam, quando na presença de água, o íon H+, esse hidrogênio que está ligado no grupo OH. E aí, pessoal, essa reação que promove a liberação desse próton, quando na presença de água, nós chamamos isso aqui de ionização. Então, a ionização é o processo pelo qual
os ácidos, e aí é qualquer ácido, seja carboxílico ou não, liberam o seu próton para o meio aquoso. Então, a ionização é a formação de íons a partir de um composto que não tinha íons. Se nós olharmos para a fórmula desse ácido aqui, o que nós iremos perceber? Que aqui não tinha carga. Só que quando eu coloquei na água, a água arranca o próton para poder formar essa carga aqui e sobra essa espécie com a carga negativa que ficou com todos os elétrons. Ou seja, ionizou, formou íon. Então, os ácidos, eles liberam prótons para a água por meio dessa reação que nós chamamos de ionização. Então, se pedir lá numa prova, numa lista de exercícios, escreva a ionização para os ácidos a seguir. A única coisa que você tem que fazer é isso que nós fizemos nesses exemplos. É escrever a liberação do próton e o resto que sobra você vai colocar lá com uma carga negativa. E aqui eu te mostrei como que você faz isso para os ácidos carboxílicos. É só você tirar o hidrogênio que estava lá, coloca uma carga positiva, e eu já expliquei para vocês a origem dessa carga positiva, e o resto vai ficar com uma carga negativa. Essa espécie que tem carga negativa nós chamamos de ânion, e esse cara positivo, esse próton, pode ser chamado também de cátion. Só que um detalhe muito importante que nós não podemos deixar passar aqui em relação aos ácidos carboxílicos, gente, é o seguinte. Quando a gente fala de ácido, nós vamos ter ácidos fortes, ácidos moderados e ácidos fracos. Todos os ácidos carboxílicos, eles são ácidos fracos. Ácidos fracos. Professor, o que seria um ácido fraco? Bom, vamos pensar aqui logicamente comigo. Se para ser ácido tem que liberar isso aqui, que são íons H+, que são prótons, a grosso modo, você concorda comigo que quanto mais prótons um ácido for capaz de liberar, mais ácido o meio vai ficar? Então significa que para um ácido ser forte, ele tem que liberar muitos prótons, ele tem que ter uma alta ionização, ele tem que liberar muitos íons H+. Então significa que um ácido fraco é um ácido que libera poucos íons H+. Então os ácidos carboxílicos são ácidos que quando colocados em água, eles vão liberar muito pouco H+. Para vocês terem uma ideia de quantidade, esses ácidos carboxílicos, qualquer um deles, eles vão liberar em média, eles têm um grau de ionização em média de 5%. O que significa isso? Se você tiver 100 moléculas de ácido, dessas 100, apenas 5 moléculas vão liberar H+. Então, voltando aqui, olha só. Se você tiver 100 moléculas desse cara e você colocar ele na água, 5 moléculas dessa vão ionizar, ou seja, vão acidificar o meio. E as outras? As outras vão ficar interagindo. Como? É isso que a gente vai ver aqui agora. Falando das propriedades dos ácidos carboxílicos. Eu já mais ou menos expliquei para vocês as principais características dos compostos orgânicos nas aulas anteriores. E aquelas mesmas regras vão ser aplicadas aqui, ó. Os ácidos carboxílicos, gente, onde nós temos essa cadeia carbônica aqui, ó, é uma zona, você já sabe, apolar. Então, se é uma zona apolar, é uma zona sem carga, você já sabe que essa zona vai ser uma zona capaz de interagir como? Por forças de London. Forças de London, que é a interação que nós chamamos de dipolo induzido, que são interações fracas. E aonde eu tenho o grupo carboxila, aqui, ó, é uma zona que você já sabe, é uma zona polar. E essa zona polar, essa zona aqui tem carga, ela pode fazer, a principal interação intermolecular que ela vai fazer, você já conhece, é a ligação de hidrogênio. Então, como eu falei para vocês, as moléculas que não liberarem esse H+ para a água, que ficarem intactas, que não ionizarem, elas vão fazer ligação de hidrogênio uma com as outras. Então, esse hidrogênio vai interagir com outro grupo aqui, ó, OH, que está ligado a uma carbonila de um outro ácido aqui. Então, aqui está outro ácido, ó, está aqui a cadeia carbônica, estão vendo? E aqui está a interação. E aí essa cadeia carbônica pode interagir com a outra cadeia carbônica de algum outro grupo ácido e assim por diante. Então os ácidos carboxílicos, lembra, moléculas que têm essa característica de ter uma parte apolar e a outra parte polar, nós chamamos essas moléculas de moléculas anfipáticas. Então os ácidos carboxílicos são moléculas anfipáticas que têm essa característica que vocês viram aí. E aí aquela mesma relação que nós fizemos para os álcoois, para os aldeídos e para as cetonas, vão ser válidos aqui também. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é a molécula. Quanto menor a cadeia carbônica, mais polar é uma molécula. Então, se você compara, por exemplo, um ácido hexanoico, que nós fizemos lá no exemplo de nomenclatura, com o ácido fórmico, que é aquela molécula menorzinha, presente nas formigas, o ácido fórmico seria mais polar do que o ácido hexanoico. Por quê? Porque a cadeia carbônica é menor. Então, essas são as principais características, propriedades associadas aos ácidos carboxílicos. E aí, pessoal, uma curiosidade muito interessante a respeito dos ácidos carboxílicos é que nós, seres humanos, produzimos e exalamos esses ácidos carboxílicos no nosso metabolismo. Então, quando a gente transpira, a gente exala esses ácidos carboxílicos, a gente libera isso no ambiente. E aí, os nossos animais de estimação, os cachorros, os gatos, eles são capazes de sentir o cheiro desses ácidos carboxílicos. E aí, como a quantidade e o tipo de ácido carboxílico que uma pessoa libera é diferente da outra, os nossos animais de estimação são capazes de fazer o reconhecimento e nos diferenciar através do cheiro. Então, devido à quantidade de células olfativas presentes no aparelho respiratório desses animais serem muito maiores do
do que a que nós temos no nosso corpo, esses animais são capazes de nos reconhecer pelo cheiro devido aos ácidos carboxílicos que nós liberamos no nosso metabolismo. Isso é uma coisa muito interessante. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ainda continuar falando dos ácidos carboxílicos, onde nós vamos falar de uma coisa muito importante que é a neutralização dos ácidos carboxílicos. E isso vai ser tema da nossa próxima aula.